Eu me chamo Maura Regina Mendonça, sou a CEO da MR Tauquê Inteligência e Gestão de Estoque, que é uma empresa prestadora de serviços especializada para o ramo farma na gestão de estoque. Já perdi a conta de quantos eventos, de quantas participações, imersões, workshops que a gente fez dentro do G4. Mas eu comecei com o Traction. A MR ela existe desde 2018 como uma empresa de consultoria. E em 2020 a gente se especializa em contagem de estoque. E em 2021 a gente começa a trabalhar com a primeira farmácia, que era o Grupo Farmácia Trabalhador. E nós iniciamos um trabalho com eles, eu e mais 2 funcionários. E nós tínhamos uma equipe terceirizada que a gente fazia contagem. Nós ficamos assim, entendemos a dor do cliente, a necessidade desse serviço na área de gestão de estoque, que além da contagem de loja, mas também de olhar para indicadores, olhar para números. E a gente trabalhou nisso por até junho de 2024. E aí, quando chega junho, vem a grande decisão. A gente passa por um momento muito interessante, que eu me lembro bem, 14 de junho, quando eu venho para a primeira imersão, eu recebi uma ligação naquela noite, 10 horas da noite. O vendedor me diz, olha, eu vi que você teve interesse aqui no G4, vamos fazer. E o que é mais legal é que o valor de investimento para a nossa época era um valor significativo, mas eu disse, poxa, ele vai valer a pena, ele vai se pagar. Fiz a entrevista para ver qual que era o melhor caminho, fui muito bem atendida, muito bem direcionada. E aí no dia 14 de junho eu viajo. Foi muito engraçado porque eu convidei uma das minhas auditoras, nós éramos 20 funcionários, e eu convidei uma delas, eu chamei ela no aeroporto de Florianópolis, antes da viagem, chamei ela e disse assim, olha só, eu quero te promover. Eu gostaria de convidar você para ser a diretora comercial da nossa empresa. Você aceita? E ela, aceito. O que faz uma diretora comercial? Eu disse, não sei, eu tô indo pro G4 agora descobrir. Foi exatamente esse o diálogo que a gente teve e eu faço uma imersão de 3 dias no G4, 15, 16 e 17 de junho, que transformam efetivamente a nossa empresa. Quando a gente fala dos programas do G4, a gente tem que ter 2 consciências muito claras. Primeiro, é que eles são de altíssimo nível e você tem que estar bem concentrada, preparada e querendo isso. E segundo, você leva na mala uma série de ferramentas que transformam o seu negócio. Cada mentor, você vai aprender alguma coisa, você vai discutir. O network, então, é fantástico, mas principalmente, teve 3 mentores que mudou a nossa maneira de agir na empresa. E as bases desse conhecimento foram, a primeira coisa, a questão da cultura organizacional. Hoje a MR é um exemplo de cultura organizacional, de modelo de cultura, e a gente vive a cultura. Ela não é uma frase que a gente coloca na parede, e isso é graças ao ensinamento G4, que é algo que a gente percebeu que era por ali que a gente começava a desenvolver a nossa empresa. A outra questão é a estruturação comercial. Todos os embasamentos de como ir para o mercado, como fazer essa escala de negócios, quais indicadores que eram importantes, qual o direcionamento, como olhar para o mercado, o entendimento do marketing sob uma nova ótica, como uma ferramenta de alavancagem comercial, a importância da questão comercial na prática. Então a gente leva um monte de ferramenta, planilha, direcionamentos e foi só colocar a mão na massa. Então assim, é como se você realmente conseguisse através do G4 uma receita de bolo. E aí você só vai botar os seus incrementos, aquela pitadinha de sal a mais, mas é isso que acontece. E eu ainda diria mais, eu acho que esses programas me trouxeram algo muito mais grandioso, que foi o network. E tenho orgulho de um dos mentores hoje do G4 participar do conselho administrativo da MR. Gente, assim, ó, é sério, eu falo do G4 com muito carinho, porque eu saí do G4 no dia 17 de junho, entrei no G4, na verdade, né, com 21 funcionários e um faturamento de 165 mil mês. 3 meses depois do G4, eu estava com 50 funcionários e um faturamento de 500 mil reais mês, aumento de 645% de faturamento, 143% de ROL, graças aos conhecimentos aplicados aqui. Por isso que daí a gente fez um, fez outro, continuou, alinhou, traz esse network e eu acho que isso foi muito legal, porque além de me dar as ferramentas do crescimento, era a certeza do que eu tinha que fazer, do direcionamento e mais. O network eu consegui clientes através das pessoas que eu conheci e você se torna imparável. Ele te dá base para você se tornar imparável. Você percebe que você pode. E hoje somos, né, mais de 86 funcionários, devendo chegar a 150 funcionários dia 30 de setembro. Já é a nossa programação de contratação. É muito emocionante porque isso é real, cara. Eu vim aqui e aprendi. Eu ainda lembro das falas de Theo Orozco, de Julian, de Henry, de Iago. Não perco G4 Skills. A gente participou do G4 Day em Florianópolis, eu mandei 2 funcionários para viver um pouquinho dessa experiência. Eles vêm com uma nova percepção organizacional. Fortalece a nossa cultura, nos dá direcionamento. Acredito muito no que vocês oferecem aqui. Claro, é muito trabalho, só que tudo que você
aprende aqui, você coloca como ferramenta, e tem muita coisa que eu aprendi que eu não consegui colocar em prática ainda, é uma etapa, mas tudo que você coloca, você tem um direcionamento tão assertivo que você sabe que vai dar resultado. É interessante porque você não precisa errar. Aprende ouvindo o erro dos outros, é muito mais fácil, né? E realmente é uma experiência única. Hoje, aquele valor, ele foi pago, a gente fez uma continha básica, ele já retornou mais de 300 vezes em menos de um ano. Não, todo investimento, na verdade, do G4, que aquele foi o primeiro, e não é custo, é investimento, porque tem o retorno. Claro, de novo, o G4 é uma maior ferramenta, você tem que saber usar essa ferramenta, mas quem vem com essa garra, quem vem assim, poxa, estou disposto a crescer, eu estou disposto a acreditar no meu negócio, acreditar nesse direcionamento, não tem dúvida. Tudo que você investe retorna, e retorna muito mais vezes, e é muito maravilhoso isso. Inclusive nos nossos orçamentos, né, que a gente aprendeu aí na nossa mentoria a fazer esse direcionamento, hoje a gente já tem verbas destinadas somente para o G4. É até 2025 todos os nossos funcionários viverem pelo menos uma imersão presencial para conseguir sentir esta energia, conseguir perceber as oportunidades que aquela sala oferece. Amigo empresário, se você está com dúvida, você precisa do G4. Se você está num crescimento acelerado, você precisa do G4. Se a sua empresa já está estabelecida no mercado, você precisa do G4. Acho que o G4 ele é necessário ao empreendedor, ao empresário. Ele vai te tornar realmente imparável, mas mais do que isso, você não vai se sentir sozinho. Se eu fosse recomendar o G4, eu recomendaria para todos os empresários, mas principalmente para aqueles que querem crescer ou para aqueles que estão com uma grande dificuldade. Realmente a oportunidade de virada de chave e de conseguir transformar os seus negócios. Eu acredito muito nisso, porque a MR fez isso. A MR Tauquê é uma empresa que hoje, ela nasce na cidade de Criciúma, ela atendia a região de Criciúma, ela fica 2 anos exclusiva de um cliente, e hoje nós temos uma carteira de mais de 174 clientes, mais de 220 farmácias do Brasil. Eu tive uma decisão muito difícil, ou eu ficava daquele tamanho, ou eu cresci. E crescer é absolutamente doloroso, é assustador. E eu não tenho mais medo. E mais do que isso, eu não tenho dúvida dos resultados. É um crescimento absurdo que às vezes a gente pensa, mas espera aí, como? Eu faturava isso num ano. Em menos de um ano eu estou faturando isso dentro de um mês. Sim, e essa é a realidade. E eu acredito isso sim nos conhecimentos e ensinamentos que eu tive no G4. Se eu não tivesse vivenciado essas imersões, isso é muito importante para mim. Se eu não tivesse vivenciado a imersão aqui, eu não estaria do tamanho que eu estou, e eu não teria a ambição de ir para o tamanho que eu vou estar. Então, acho que isso para mim foi fundamental.